A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento onde nos colocamos a buscar ao Senhor, buscar a sua palavra, ter total discernimento, entendimento acerca daquilo que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele quer e tem como ensinamento para as nossas vidas. Eu quero que você que já está chegando, você que está se aproximando, já esteja compartilhando, já esteja crendo que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer, sem dúvida alguma, muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Já vá compartilhando, já vai fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno e total conhecimento da verdade, ao ponto de nós vivermos aí o grande potencial, o grande momento da graça, que o nosso Deus, que o nosso Pai, Ele tem e quer exercer em nosso favor. Evangelista Elisângela, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja fortalecendo a vossa vida, que Deus esteja tocando de uma forma gloriosa. Evangelista, nossa diaconisa, Vicentina, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, minha filha, seja bem-vinda, mais uma vez aqui, palavras de paz, momento onde aprendemos, onde tomamos posse daquilo que o nosso Deus, Ele quer e deseja, de uma forma gloriosa, nos ensinar, compartilhar com cada um de nós. Eu estou aqui também compartilhando com os grupos que estão no meu Facebook, porque eu creio que mais pessoas precisam, a cada dia, a cada momento, chegar também a esse momento de aprendizado, esse momento onde nos colocamos a buscar ao Senhor de toda a nossa força, com todo o nosso coração. Hoje tivemos 2 reuniões maravilhosas, a palavra da manhã com o nosso pastor Eduardo Mourão, uma palavra edificante, uma palavra gloriosa, que falou muito conosco enquanto igreja, dentro da nossa conferência profética, Família em Glória, onde o Senhor tem nos ensinado o que Jesus ele estava realmente a dizer quando ele fala: edificarei a minha igreja. Nós temos aprendido a ser uma igreja conforme o propósito de Deus. Nossa irmã Filomena estava conosco de manhã, também ali aprendendo, tomando posse da palavra de Deus, dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor através das nossas vidas, porque o nosso Pai é glorioso, Estou aqui compartilhando, por isso que ainda não estou olhando 100% para vocês. São muitos os grupos que a gente faz questão de compartilhar, a gente faz questão de estar enviando para que mais e mais pessoas tomem o pleno conhecimento da verdade. E agora à noite eu falava sobre o coração que Deus despreza e o coração que Deus, na verdade, Ele se agrada. E eu ensinava o quanto nós precisamos buscar esse coração, porque o próprio Deus, lá no primeiro livro do profeta Samuel, ele vai dizer que ele já tinha escolhido alguém para assumir a posição, o lugar de Saul, e alguém segundo o seu coração, alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus. E a gente bem sabe que esta pessoa era Davi, e Davi tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração humilde, um coração puro, ele tinha um coração novo e um coração que buscava o entendimento, buscava sempre se pautar no Senhor. Pastor, mas qual é o tipo de coração que Deus ele não se agrada? Aquele coração impenitente, aquele coração que não busca o arrependimento, o coração dobrado, o coração dobre, ou então o coração perverso, o coração tímido, enganoso, orgulhoso e maligno. Muitas das vezes nós passamos a possuir esse tipo de sentimento, mas não será sobre este coração ou o tipo de coração que temos que ter diante de Deus que eu irei pregar agora. Na verdade, estava só fazendo para você um resumo do que hoje foi ensinado na igreja. Está vendo aqui o nosso pastor Eduardo Mourão, homem de Deus, nos ensinou de uma forma muito sábia e profunda hoje dentro da nossa conferência. Mas eu quero que você esteja comigo neste momento, em meu amado e minha querida, a aprender algo da parte do Senhor muito importante para as nossas vidas. Algo que vem da parte do Senhor, que vem a edificar a nossa caminhada enquanto servos e servas de Deus. Eu muito admiro, vamos dizer assim, as pessoas que quando se colocando a buscar a Deus, quando se colocando a exaltar ao Senhor, se colocam de todo o coração. Não só, vamos dizer, aparente, porque muitas pessoas que infelizmente não se doam totalmente a Deus.
não se colocam a buscar a Deus da forma que realmente é necessária. Evangelista Hilda Paz, seja bem-vinda. Nós percebemos que, infelizmente, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos dificultosos, tempos onde o amor de muitas pessoas tende a se esfriar, onde muitas pessoas estão se abstendo da comunhão, se abstendo do compromisso, estão se colocando a se repudiarem, ou seja, se afastarem de Deus de uma forma muito, mas muito profunda. Isso é triste, hein, Mary Gomides? Isso é triste porque, ao se aproximar a vida de Jesus, teríamos que estar muito mais ligados, teríamos que estar muito mais próximos do Senhor e não afastados, não longe do Senhor. Está chegando aí também minha mãe Maria das Dores, a benção, mãe, seja bem-vinda. E nós vamos percebendo que Deus, Ele queria de uma certa forma, Ele queria de uma certa maneira até advertir os seus discípulos, advertir aqueles que com Ele caminhavam lado a lado, acerca deste período tão tenebroso, deste período tão difícil que a humanidade, nós enquanto seres humanos, iríamos enfrentar, iríamos passar. Saulo, a paz, meu querido, seja bem-vindo. Está escrito lá em Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1, no sermão que Jesus ele vai se colocar a fazer em favor não só dos discípulos, mas também de cada um de nós, para o nosso aviso, para o nosso entendimento, para o fluir, de Deus em nossas vidas. Ele começa dizendo assim, e quando Jesus ele ia saindo do templo, quando ele começa a sair do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura, a grandiosidade da estrutura do templo. Eles estavam assim maravilhados, como que aquela estrutura havia sido edificada, como aquela estrutura havia realmente sido construída. E eles querendo mostrar a Jesus, se esquecendo que Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. Naquele momento, naquele exato momento que Jesus está ali saindo do templo, os seus discípulos falando com Ele, olha o que vai dizer aqui a palavra. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Vocês estão observando toda essa estrutura? Vocês estão conseguindo ver tudo isso que foi edificado? Em verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava dizendo e mostrando de uma forma tão simples, em Luiz Albuquerque, Arlete de Paula, a paz do Senhor Jesus a vocês, sejam bem-vindas. Jesus estava dizendo justamente isso. Por mais que seja a grandiosa estrutura, por mais que seja aos nossos olhos sólida toda a construção, ele falou que tudo aquilo seria derribado, não ficaria pedra sobre pedra. Todo aquele grande monumento, toda aquela estrutura forte e sólida, rígida, iria ser abalada. Se aquelas pedras que ao olhar de cada um dos seus discípulos já se mostravam intransponíveis, difíceis de serem movidas, Jesus está dizendo que elas, em toda a sua dureza, em toda a sua extensidade, Ele está dizendo que todas essas pedras serão removidas, serão derribadas, vão ruir, vão passar por um processo de transporte ou de movimentação. Quanto mais nós, seres humanos, servos de Deus, que somos limitados, em Alexandre Lima. Muitas vezes a gente precisa aprender isso. Entender que, por mais que seja sólido, por mais que seja compacto, por mais que seja, às vezes, aos nossos olhos difícil, Deus está falando, Deus está mostrando que nós vamos enfrentar esses momentos. Ribeiro Costa, paz, que Deus esteja te abençoando, meu filho. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Então Jesus falava aqui de uma coisa muito importante.
Ele estava dizendo que qualquer coisa, por mais que seja aos nossos olhos forte demais, resistente, um dia passará pelo processo de Deus. Vai ser movido pelo assopro, pela mão, pelo conduzir do Senhor. E ele diz mais, olha bem, ele fala assim: estando assentado ao monte, no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Aqui eu acho fascinante porque Jesus, ele está agora chegando no Monte das Oliveiras, está sentado, e os discípulos chegam e começam a questioná-lo, começam a perguntar a Jesus acerca daquilo que ele havia dito, daquilo que ele havia mencionado. E ele diz assim, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui eu percebo que eles estão já começando a entender e a compreender Ilma Soares Silva. Olha o que está dizendo. Ele mostra aqui que os discípulos já estavam começando a buscar e a compreender a sua palavra, porque eles estão perguntando quando que a gente vai saber acerca da sua vinda? Quando haverá a tua vinda e o fim do mundo? Jesus está com eles, Jesus está do lado deles, mas ao mesmo tempo eles já estão crendo que ele irá e que ele voltará. E que a volta de Jesus se colocará a ser no momento em que tudo vai se concluir, ou seja, o fim do mundo, os dias realmente do julgamento. E aí ele diz mais, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, aquietai-vos, não estejam agora alvoroçados, desesperados por coisa alguma. Olha o que ele diz mais: aquietai-vos, diz o Senhor, que ninguém vos engane. Ele está dizendo que quando fosse se aproximando a sua volta e consequentemente o fim, ele disse que era para a gente estar prontos, apercebidos, preparados, para que ninguém, de modo algum, de maneira alguma, viesse nos enganar. Ou seja, é necessário que venhamos estar alicerçados, deixar de buscar as coisas materiais, as coisas, vamos dizer, terrenas, e buscar as coisas que vêm de cima, as coisas que vêm do alto. Firmarmos mais na palavra, alimentarmos mais a nossa alma, o nosso espírito, do que meramente a nossa carne. Buscar os prazeres não deste mundo, aquilo que alimenta e faz com que a carne seja fortificada. Ele falou assim, cuidado, quando começar a aproximar o dia do meu retorno e consequentemente o fim de tudo, muitos serão enganados. Jesus está falando, cuidado para que eles não vos enganem. Ele não está falando para pessoas nércias, pessoas que não tinham entendimento. Ele está falando para pessoas que caminhavam com ele, pessoas que andavam lado a lado com Jesus. A gente percebe, infelizmente, hoje, nesses dias aos quais estamos vivendo, que muitas pessoas que tinham conhecimento da palavra estão sendo enganadas. Estão passando por momentos onde a fé dessas pessoas estão sendo esfriadas, porque as pessoas estão se deixando abater pela decepção, pela fragilidade hoje de muitos, pelo descumprimento da aliança, descumprimento da fidelidade para com Deus, porque muitos estão se tornando amantes de si mesmo, pregando aquilo que satisfaz o ego, que massageia o nosso interior e que não nos prepara, na verdade, para o encontro com Jesus. Então Jesus estava dizendo, cuidado para que ninguém vos engane, cuidado para que ninguém roube de vocês aquilo que é necessário para que quando eu vier encontre vocês firmados e alicerçados. Só que ele continua, olha o que ele vai dizer. Ele diz assim, ele vai falando, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque isso é necessário que aconteça mesmo. Ele diz, olha bem, porque muitos virão. Em Celina Batista, Érica, nós estamos aqui aprendendo sobre Mateus 24, o sermão
onde Jesus vai falando com seus discípulos, entende? Ele fala assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos se colocarão a dizer que são enviados, ou que eles é o próprio Cristo, ou seja, é eles aquele que deveria de vir, entende? Só que é triste, né? Olha o que Jesus vai dizer, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por que muitos serão enganados? Porque nunca se firmaram na verdade, porque nunca conheceram a verdade. Tem uma diferença de conhecer, se firmar na verdade e carregar a verdade. Muitas pessoas carregam a palavra, muitas pessoas têm a verdade ao seu lado, muitas pessoas têm a Bíblia à sua disposição, mas não lê, não compreende, não busca, não examina. Do que adianta conhecer a verdade superficial e não de uma forma profunda? A verdade ela tem que ser vivida, ela tem que ser realmente colocada em prática. A palavra não pode estar fechada, a verdade não pode ser encoberta. Então ele estava dizendo aqui, esses aí serão enganados e serão muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário. Quando vocês começarem a ouvir acerca de guerra e rumores de guerra, ou seja, ele falou assim, não ficais agora loucos ou desesperados, não. Ele falou assim, vocês precisam, na verdade, confiar em Deus. Porque isso é necessário, é para que a gente entenda que a gente está no caminho, que a palavra está se cumprindo. Eu fico assim, às vezes, preocupado com as pessoas que quando surge na mídia, né, que está tendo guerra ali, guerra aqui, rumor de uma invasão ou de uma destruição em massa, as pessoas começam a ficar desesperadas, mas me desculpa a franqueza, isso é tudo um fogo de palha, ou seja, as pessoas não se firmam, as pessoas não conhecem a palavra. Jesus está dizendo, isso é necessário. Isso é preciso para que a nossa fé, daqueles que estão alicerçados no Senhor, creia que o fim está se aproximando e que a palavra está se cumprindo. E se a palavra está se cumprindo, na verdade, temos que ter esse entendimento. O rei está voltando, Jesus está se aproximando, não é tempo de brincar, não é tempo de ficar ajuntando tesouro neste mundo, não é tempo de nós ficarmos olhando para as coisas vis, é tempo de nós aproximarmos mais de Deus. É tempo de nós acordarmos para verdadeiramente buscar ao Senhor com todo o nosso entendimento. As pessoas estão largando a casa de Deus, deixando o entendimento do Senhor. As pessoas estão não mais se firmando, as pessoas não querem mais congregar, as pessoas não querem ter responsabilidade, as pessoas não querem ter compromisso. As pessoas, na verdade, estão mais preocupadas com as coisas deste mundo que com os preparativos para o dia do encontro com o esposo. Só que Jesus ele diz mais, olha bem, mas isso é que aconteça, mas ainda não é o fim. Por isso que eu não me preocupo. Por isso que às vezes as pessoas me questionando, pastor, nós temos que orar, nós temos que fazer isso. Não tenho que orar. Para isso não, porque vai acontecer orando ou não. Você orando, nós nos colocando em oração ou não, isso vai acontecer. Jesus disse, é necessário, é preciso, mas não é o fim, não é o fim ainda. Se não é o fim, então quer dizer que é um alerta. Se não é chegada a hora da partida, então quer dizer que é um tempo realmente, é um momento de nós nos colocarmos a buscar a Deus, buscar ao Senhor, confiar no Senhor, porque Ele está alertando, Ele está sacudindo, Ele está estremecendo os moradores da terra, Ele está falando com a sua igreja, Ele está mostrando os sinais, Ele está cumprindo a palavra. Ele está sendo fiel àquilo que foi predito, àquilo que foi anunciado, àquilo que foi declarado pelo seu Filho. Está entendendo isso? Muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende, a gente não consegue compreender o tamanho da grandeza de Deus. E qual o papel da igreja? Nós temos que orar para que a palavra se cumpra, não orar para que a palavra não venha se cumprir.
Eu vou orar contra a palavra. Jesus falou assim: é misto que isso aconteça, é necessário. Aí eu vou orar: não, Senhor, não deixe que a guerra aconteça, não permita. Não tem que falar: Senhor, que a tua palavra se cumpra, que a palavra produza o resultado, que ela sacuda realmente, que ela venha sacudir, ou seja, os corações, as pessoas, que o povo seja despertado, que a igreja seja movida a um entendimento mais profundo. Tivemos agora, recentemente, uma pandemia, a qual o Senhor também disse aqui, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Olha o que ele está dizendo aqui, que haveria tudo isso. Aí a gente viu no início de tudo aquilo, um movimento, onde as pessoas começaram a buscar a Deus, começaram a aclamar o Senhor, oravam, tudo foi só passar. Foi só cessar um pouco e as pessoas já se afastaram de Deus. Muitos não retornaram para a casa do Senhor, muitos se esfriaram no amor, muitos deixaram o Senhor em Fátima, abandonaram a Deus. Era para o povo estar mais apegado ao Senhor, mais dado às coisas espirituais, menos às coisas materiais, mas as pessoas estão hoje já com foco em outras coisas, brigando entre si, se degradando por interesses, por questões que não nos levará a lugar algum. Estamos rodando como fosse diante de a mesma circunstância, a mesma situação, rodeando em círculo. Nós temos que olhar para o alto, de onde virá o nosso socorro, de onde vem a nossa grande certeza da vitória. É no Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos que buscar mais de Deus, para que o cumprimento da palavra, ele se dê realmente em nossas vidas, que seja fato aquilo que o Senhor está prometendo, para a gente orar e eu abençoar a tua noite, através da oração. Vamos ler aqui mais 2 versículos ou 3, que é de suma importância. Ele diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores, o princípio do sofrimento. Ele está dizendo que não acaba por aí, não vai findar por aí. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Você está entendendo o que está dizendo aqui a palavra? Antes de Jesus voltar, a igreja será perseguida. A igreja, ela vai ser afrontada. A igreja vai passar por esse tempo difícil e complicado. Então não adianta eu querer ficar falando: ai meu Deus, me livra disso. Não, é uma verdade. Foi pregado, Deus está ensinando. Olha Luiz Albuquerque falando aí, foi pregada essa palavra na minha igreja hoje, está vendo? Eu não estava lá, mas Deus testifica. Deus está mostrando que a igreja verdadeira, ela tem que se posicionar, gente. A igreja tem que começar a se posicionar. Nosso papel não é guerrear neste mundo. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Nós temos que começar a guerrear no âmbito espiritual. Nós temos que começar a guerrear através das nossas armas poderosas, que é o jejum, que é a oração. Ser uma igreja mais dada às coisas celestiais. Parar de ficar buscando as coisas terrenas. Confiar mais em Deus, acreditar mais no poder do Senhor. É isso que está faltando para a gente orar. Olha o que diz aqui, Então vos hão de entregar para ser atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por amor e por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amém? Cuidado com os falsos profetas. Gosta de profetizar, mas o Senhor diz na sua palavra: a tais eu não disse nada. Falaram de si mesmo, queriam apacentar a si próprio. Cuidado, fuja da aparência do mal. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus, vamos falar com o nosso Pai. É importante que nós venhamos tomar posse daquilo que o nosso Deus, Ele quer e deseja falar conosco. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Por mais que o texto, ele é bom, ele é necessário, ele demanda um espaço muito grande, mas vamos falar com o nosso Pai agora.
Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, como é bom poder aprender acerca da Tua Palavra, como é bom poder experimentar daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor deseja e quer nos ensinar. Meu Deus, Jesus ele falava de uma forma tão aberta, de uma maneira tão simples com os seus discípulos. Ele advertia, ensinava, conduzia e até aprimorava o entendimento e o conhecimento dos seus de uma forma tão, meu Pai, mas tão fácil de ser assimilada, de ser compreendida. Porque hoje, então, passamos por momentos aonde parece tudo estar complicado. Por que às vezes não conseguimos, ó Pai, fazer com que a nossa vida, que o nosso ministério, que a nossa casa, a nossa família, não sejam participantes, não estejam a desfrutar daquilo que o Senhor ensina, que o Senhor diz que viria a ser em prol daqueles que em Ti confiam? Será porque os nossos olhos não estão postos verdadeiramente em Ti? Será que o nosso coração não está tão alicerçado como deveria? Será que a nossa vida não está tão pautada naquilo que o Senhor deseja que nós venhamos realmente estarmos pautados? Será que mudou o nosso foco? Será que a nossa visão se corrompeu? Será que o nosso coração já não é um coração voltado como antes em Ti? Então nos ensina, Pai, nos mostra aonde temos errado, aonde estamos errando enquanto povo do Senhor, enquanto nação eleita, enquanto sacerdócio santo, enquanto aqueles que foram adquiridos, comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro a qual o Senhor nos enviou para que morresse em nosso lugar. Ah, meu Deus, desperta esta geração que dorme, esta geração a qual o Senhor diz na Tua Palavra que se chama pelo Teu nome e que precisa se humilhar e se precisa converter, meu Pai, e buscar a Tua face, para que do alto dos céus o Senhor ouça o nosso clamor, perdoe a cada um seu pecado e sare a nossa terra. Ah, meu Deus, como seria bom que aqueles que pregam, anunciam, aqueles que falam acerca da Tua Palavra, ensinasse esta verdade hoje ao Teu povo. Não viesse trazendo máscaras, coberturas a qual o Senhor não se agrada, mas que a palavra fosse anunciada, pura, de uma forma genuína, sem mistura. Uma pregação, meu Pai, como de Jesus, uma pregação que exortava o povo a buscar ao Senhor, que preparava a nação para o encontro contigo. Que nós possamos ser, meu Pai, aqueles que permanecem, que nós venhamos ser, meu Pai, nesta geração, aqueles que não se abatem, não se vendem, aqueles, ó Deus, que não se corrompem. Que nós possamos ser uma geração, ó Deus, de homens e mulheres que se pauteiam, meu Pai, na verdade viva, na verdade eficaz. Que nós venhamos olhar, meu Pai, para aquilo que o Senhor tem nos enviado como sinal e que possamos enxergar que é um aviso, que é um alerta, e que nós venhamos fazer com que esse alerta, esse aviso, ele seja multiplicado sobre a nação, sobre o mundo, para que as pessoas busquem a Tua face, para que as pessoas se convertam verdadeiramente a Cristo, para que haja uma mudança no comportamento, para que seja um tempo glorioso de um avivamento e um despertamento em Ti, ó Pai. Que passamos a nos importar mais com aquilo que a Tua Palavra diz que é importante, para que não venhamos nos corromper
para que não venhamos nos colocar a estar longe do teu propósito. Faça isso, Deus, porque se o Senhor operar em nossas vidas, grande será o nosso galardão, e a recompensa virá e nos alcançará. Meu Deus, eu quero te agradecer por mais esse dia maravilhoso de domingo que o Senhor nos presenteou, e já consagrar a Ti todo esse dia de segunda-feira, o primeiro facultativo desta semana, a qual o Senhor nos possibilita estar vivendo coisas novas, que respostas, que propósitos venham ser alcançados e cumpridos ao longo de toda essa semana. Que esta pessoa seja abençoada, porque o Senhor é o abençoador e nós necessitamos de Ti. É o que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus, e que assim, meu Deus, seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado. Amém, minha querida. Creia que o nosso Deus, creia que o nosso Pai, Ele é poderoso para nos ensinar e nos fazer ir muito mais além do que pedimos, do que pensamos. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus honre a cada um de vocês. Ilma Soares, obrigado. Que Deus continue abençoando a vida da irmã também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Celina, Saulo, Eduardo Mourão, nosso pastor amado e querido, minha mãe, Elisângela Aquino, Alexandro, nossa querida irmã Celina, nossa irmã Arlete, nossa irmã Vicentina, Marilza. Que Deus esteja abençoando vocês, meus amados. Que Deus esteja prosperando a vida de cada um de vocês. Luiz Albuquerque, evangelista Hilda, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus continue nos abençoando e que Deus continue fazendo muito mais. Amém? Deus abençoe, gente. Forte abraço. Vou ficando por aqui, retorno hoje, segunda-feira, às 23h30, com mais palavras de paz, com mais momento de aprendizado. Deus abençoe a todos, Deus ilumine o seu dia, Deus prospere a tua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique na paz.